Seguimos ao vivo e seguimos agora com a nossa série de entrevistas com os candidatos às prefeituras de 5 capitais do país. Serão tratados temas como saúde, educação, emprego, em torno da corrida eleitoral para comandar as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Foram convidados os primeiros colocados na última pesquisa Ibope ou Datafolha, publicada até às 11h59 da noite da sexta-feira anterior a esse início das entrevistas. Em caso de empate, vai ser contabilizado o número de deputados federais eleitos em 2018 pelos partidos da coligação. E se o empate persistir, passa a valer a soma dos votos dos deputados federais e dos partidos da coligação na mesma eleição. O mesmo critério vai ser usado para a ordem das entrevistas. Seguindo, então, esses critérios, mostramos agora a última pesquisa Ibope, que foi divulgada no dia 5 de outubro, com a intenção de voto para a capital baiana. Vejamos, então. O candidato Bruno Reis lidera o levantamento com 42% dos votos. Na sequência, Pastor Sargento Isidório aparece em segundo lugar com 10%. Também temos candidatas Major Denise com 6% e Olívia Santana também com 6%. Também concorrem à Prefeitura de Salvador outros 5 candidatos. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 4 de outubro, 602 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Muito bem, seguimos agora então com o segundo colocado na disputa, o candidato Pastor Sargento Isidório, com 10% das intenções de voto. Concorre pela terceira vez ao cargo de prefeito de Salvador. A primeira vez foi em 2012 pelo PSB e em 2016 pelo PDT. O Pastor Sargento Isidório foi eleito deputado estadual em 2010, também pelo PSB, e reeleito em 2014 pelo PSC. Em 2018, chegou a deputado federal pelo Avante, partido com o qual disputa essas eleições. O candidato será entrevistado agora, ao vivo, por Rafael Colombo. Bom dia, candidato Pastor Sargento Isidório. O seu tempo de 15 minutos começa a contar a partir de agora. Eu gostaria de saber inicialmente do senhor sobre auxílio emergencial. Termina agora em dezembro o pago pela União, pelo governo federal, a não ser que haja alguma espécie de prorrogação. E o pago pela Prefeitura de Salvador, programa chamado Salvador para Todos, também termina agora em dezembro. É pago para cerca de 37 mil moradores da cidade de Salvador. Desempregados, autônomos. O que é que o senhor pretende fazer no começo da gestão? Haverá dinheiro para ampliar pelo menos o programa Salvador para Todos, que dá R$ 270 para esses 37 mil cadastrados? Bom dia. O tempo está rodando a partir de agora, 15 minutos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos, independente de religião. Eu quero dizer, Rafael, que o orçamento, o auxílio emergência foi passado pela Câmara e Congresso de R$ 200 para R$ 600 e agora fiz o projeto e emenda para que seja prorrogado até dezembro. Eu estou nesta luta com o deputado André Giannone. Por isso nós estamos, inclusive, emperrando a pauta lá para que não diminua, porque isso não dá para nada, ajuda, mas não dá. Aqui em Salvador, a gente sabe que tem também para 37 mil pessoas, todavia, nós temos só de pessoas morando em locais de risco, de pessoas com dificuldade financeira, 1.200.000 pessoas, quase 400. Eu já decidi que ser prefeito precisa não roubar, não deixar roubar, não deixar ter desperdício, puxar as planilhas para o pulso, como faz o governador Rui Costa. Portanto, nós vamos ter dinheiro com a priorização do povo mais sofrido para manter esse auxílio daqui, não só até dezembro. A gente precisa, no pós-pandemia, continuar ajudando essas famílias carentes no nosso projeto de governo. O senhor vai continuar pagando? Previsto de até 150
continuar pagando para até de 150 a 200 pessoas. Já tem uma equipe técnica dirigida por pessoas tributaristas, fiscalizando, analisando a possibilidade e a viabilidade financeira, para que a gente, no pós-pandemia, possa continuar socorrendo essas famílias. Candidato, o senhor é militar. É claro que a segurança pública é uma atribuição maior do Estado, mas os municípios têm uma importância enorme, com instalação de câmeras, com boa iluminação pública, com boa educação, com assistência social, com uma guarda municipal que funcione para ajudar o Estado a deixar as suas cidades mais seguras. No caso de Salvador, se o senhor for eleito prefeito, o que é que a prefeitura, a administração municipal vai fazer para deixar a vida dos soteropolitanos, dos turistas que frequentam Salvador, mais segura? Fernando, eu quero lhe dizer que não concordo com a história. Rafael, me perdoe, eu quero lhe dizer que eu não concordo com a ideia de segurança pública ser dever do Estado. Eu acho que os prefeitos têm obrigação de fazer suas secretarias de segurança pública para juntar com as polícias civil, militar, federal, para enfrentar a violência, para diminuir a criminalidade. Eu já estou em Brasília trabalhando com isso através de projetos. Eu quero lhe dizer que não é possível a polícia, em pleno século e com tanta tecnologia, quando chega no limite de Estado, o delegado, o agente, o soldado, o coronel, o juiz e até o promotor, em diligência, ele não pode passar para o outro lado da ponte, porque o bandido continua bandido, o crime continua organizado, mas esses que eu falei estão sem legitimidade, sem jurisdição. A gente precisa do Ministério de Segurança Pública para federalizar as polícias, para canalizar recurso para pagar melhor aos profissionais de segurança pública, até porque quem tem 62%, 64% de todo o imposto é o governo federal. Eu quero lhe dizer que, como prefeito, nós vamos dar as mãos com essas forças para tentar, inclusive, trabalhar para diminuir o derramamento de sangue em Salvador do tráfico de droga, que é quem está comandando não só Salvador, como a Bahia, o Brasil todo, comandado pelo tráfico de droga, e as pessoas acham que tem de resolver na bala, no fuzil, na metralhadora, e violência gera violência, até porque a gente sabe que tem muita gente aí sendo chamada de traficante com 3 pedras de crack, com 2 pedras de crack em uma mochila. A gente precisa procurar os poderosos, que estão nos helicópteros, nos aviões com cocaína. A gente precisa pegar quem está em cima, cheio de dinheiro. Não é os negros das periferias, os lascados e lenhados que eu costumo dizer, fragilizados, e depois apresentar como traficante. Pode ter convicção que nós estaremos fortalecendo a Guarda Municipal, se preparando para cuidar de gente de verdade, olhando nos olhos da pessoa e, sobretudo, envolvendo as prefeituras, bairros que serão ampliadas. Terá eleição para a prefeitura, bairro, não será mais indicação política, colocaremos lá serviços como o do SAC, nós estaremos visitando essas prefeituras, bairros, atendendo as comunidades nos locais, dando a elas voz e ajudando nas decisões administrativas da prefeitura. Eu entendo de segurança pública e não concordo que tem de ser na violência. O senhor falou sobre drogas e eu gostaria de saber do senhor qual é a política que o senhor pretende adotar em Salvador. Todas as nossas grandes cidades, médias e pequenas também, infelizmente, hoje tem pequenas cracolândias, né? Eu quero um privilégio, entre aspas, de São Paulo, um infeliz privilégio de São Paulo, se espalhou por todo o país. Como é que o senhor pretende lidar com usuários de drogas que vivem nas ruas de Salvador, por exemplo? Qual é a política que o senhor pretende adotar? Internação compulsória, qual é a sua avaliação? Política de redução de danos. Como é que o senhor pretende lidar com usuários de drogas que hoje estão abandonados à própria sorte nas ruas das nossas cidades, inclusive em Salvador? Drogas, ou você sai dela, não tem meio termo. Não vai ficar masturbando com redução de droga. Imagine o Estado pagando maconha, pagando crack ou cocaína para reduzir. Precisa tirar. Eu tenho know-how, trabalho, eu moro com minha esposa e meus filhos. São 5
mulheres e 2 homens. Eu moro dentro da Fundação Doutor Jesus. Um é o pastor Isidório Filho, deputado, outro é o Tancredo Isidório, minhas filhas mulheres, que são assistentes sociais e psicólogas. Eu trabalho com 1.380 pessoas que vêm da Bahia toda, 70% é de Salvador, meninos e meninas das drogas, do crack, e o restante de toda a Bahia, já de fora também. Sou visitado por autoridades como o ministro-chefe da Presidência da República, presidente de Câmara, senadores, pessoal do Poder Judiciário, e conhece o trabalho que eu, com minha esposa, com a equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais, são 18 psicólogos, 18 assistentes sociais, nutricionista, professor de educação física, pedagogo. Eu trabalho com cadeirante, eu trabalho com o pessoal do HIV, eu trabalho com o pessoal idoso. Então eu conheço isto muito bem. Todavia, eu quero lhe dizer que a Fundação Doutor Jesus continua funcionando mesmo na pandemia. A gente construiu os galpões contra o coronavírus, um para quem está infectado, outro para receber as pessoas que vai entrar para a quarentena. Mas agora nós estamos, inclusive, construindo uma segunda escola técnica maior da Bahia para quem não usou droga. Então, a diretoria da Fundação, comigo, conversando, sonhando há 5 anos, eu tenho 29 anos trabalhando com drogado, com alcoólatra, com traficante, com pessoas meliantes que vêm do mundo do crime. Pedi a Deus que não quero morrer recebendo viatura de polícia, ambulância ou veículo particular com os pais, com filho ou filho amarrado, dando crise de abstinência por causa das drogas, batendo, quebrando. Eu quero fazer a educação para quem não usou droga. Então, eu estou mudando para atender também os que não usaram droga através dessa escola técnica, que é o que eu vou trazer para Salvador, para o subúrbio, para as Cajazeiras e possivelmente para outro bairro grande, que é Brotas. Candidato, o coordenador da sua campanha... é a maior ferramenta capaz de restaurar. O coordenador da sua campanha é o senador Ângelo Coronel, do PSD. A sua vice é a esposa dele, a Eleusa Coronel, que tem aparecido bastante, aliás, na sua campanha eleitoral de rádio e televisão. O senador Ângelo Coronel é um opositor do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, no Senado. Na primeira resposta que o senhor nos deu, o senhor já citou o nome do governador Rui Costa, do governador da Bahia. O senhor já foi filiado ao PT, a partidos que fazem parte da base de sustentação do governador Rui Costa aí na Bahia, como o PSB, o PDT, por exemplo. A sua candidatura é uma candidatura mais próxima do PT de Rui Costa ou do presidente Jair Bolsonaro? Minha candidatura sempre será próxima ao povo. Eu não gosto mais dessa história. Eu estou ficando velho, é besta. Eu não gosto da história de esquerda, de direita, de centro, tá certo, de extremo. Todo radicalismo é ruim. Como eu estou vendo a pandemia aí, ninguém fecha a praia, libera ônibus, o povo com sovaco na cara um do outro, roçando bunda com bunda. Eu quero ir à frente com o povo. Eu tenho de ser amigo de Bolsonaro, eu tenho de ser amigo do governador, até porque eu estou candidato a prefeito, não a coveiro, em uma cidade tão sofrida como Salvador, tão carente, com quase 3 milhões de pessoas, 60% delas vivendo famigeradamente, vivendo, sofrendo com o desemprego por causa da pandemia. Como que eu tenho de brigar, ou seja com o governador Rui Costa, ou seja com o presidente? A minha obrigação de deputado é aprovar projeto. O meu filho aprova na Assembleia para ele o que é bom e eu aprovo o que é bom. E aquilo que eu não concordo, eu não aprovo. Eu briguei pelo INSS para que em 45 dias libere o assunto das pessoas, o recurso das pessoas. Eu estou brigando para que o gás de cozinha para o Bolsa Família seja R$40, seja baixado, porque em Salvador o gás não vai ficar vendendo, explorando as donas de casa, roubando, vendido a 65, Agora, 70 candidato, reais. candidato. Porque sai da refinaria por R$27. Salvador não vou é a permitir capital... esse cartel de forma nenhuma. Salvador, segundo essa pesquisa Ibope que nós mostramos aqui, é a capital onde o presidente Jair Bolsonaro tem a pior avaliação entre todas as capitais do país. O senhor usa o nome, ou cita o nome do presidente Jair Bolsonaro na sua campanha?
Ele é presidente da República. Eu tenho de ser diplomata. Eu já disse que eu discordo de algumas coisas do presidente, mas no assunto relacionado à família, tá certo? Esse tópico muito caro pra gente, a família tradicional, sabe? Eu sou conservador. Eu ainda gosto de bença meu pai, bença minha mãe, com licença meu pai. Por que é que os meninos estão nas drogas destruídos? Porque filhos desobedecem pai e mãe. A Bíblia diz: honre teu pai, honre tua mãe, desrespeita as autoridades. Então eu acredito no tempo que a gente dizia: olha, professor é o segundo pai, professor é a segunda mãe e a escola é sua segunda casa. O que é que mudou? Os filhos não podem mais tomar benção pai, benção mãe. Os estudantes vai estar batendo em professor, em professora. Aliás, estudante não, marginal fardado, querendo bater em professor, professora, arrebentar a sala de aula. O que é que mudou? A gente precisa preservar a família, porque a família é a célula máter de uma sociedade. Então, tem pauta do Bolsonaro que eu gosto, que sou aliado, e tem coisas que eu não gosto, exemplo, de desrespeitar jornalista, de falar em pretender dar murro em imprensa. A imprensa é um poder muito importante para a democracia. Profissionais de imprensa não podem ser levados a pensar no tempo das trevas, que tinha suas rádios queimadas, jornalistas mortos. Não podemos. A imprensa é um poder importante para a democracia, pois a imprensa leva as verdades. A gente sabe que tem hora que a gente é apressado, casca de banana, mas é a vida. Quem entra na vida política tem tudo pago pelo povo. Candidato. Tá entendendo? Quem paga a caçola de minha mulher, quem paga a minha cueca é o dinheiro público do povo. Então a imprensa tem de me perguntar, tem de ser investigativa. É bom não falar em cueca agora, hein, candidato? Mas uma pergunta ao senhor aqui. O senhor é evangélico, está sempre acompanhado da Bíblia, tem todo o direito de professar a religião, aqui bem entender. De alguma maneira, a sua convicção religiosa vai ter interferência, por exemplo, no apoio que a Prefeitura de Salvador dá ao Carnaval baiano? De forma nenhuma. Eu não sou candidato a pastor, padre, pai de santo, nem espírita. Eu já sou pastor há muito tempo. Eu sou candidato a prefeito, até porque eu sou deputado estadual, federal, fui estadual 3 vezes, estou federal, eu sou deputado. E eu tenho dentro da minha casa, morando comigo, dizem que eu sou homofóbico, eu tenho 13 lésbicas no meio de 134 mulheres, eu tenho 32 homossexuais no meio de quase 1.280 homens. O carnaval é uma festa que gera emprego. Todo carnaval, Rafael, eu estou no circuito, no Gandhi, no Olodum, andando, dizendo: não use droga, diminua o excesso, cuidado com a violência, sua família te espera. A festa de Bonfim, as festas tradicionais que tem, isso é cultura, é obrigação minha como prefeito dar todo o apoio necessário, porque o povo não está dentro de uma igreja. Eu não estou indo administrar uma igreja evangélica, eu estou indo administrar uma cidade muito cultural, com a juventude criativa, uma cidade cheia de diversidades e que eu vou precisar. Eu luto capoeira, eu sou professor de capoeira, de teatro, eu bato tambor, eu faço lúdico, eu sou polêmico, eu brinco, tá certo, conto história, tudo, mas sou um pai de família de 7 filhos. Candidato, tá certo, o seu tempo acabou, o nosso reloginho está Natal, zerado agora, viu, candidato? Só para avisá-lo, não deu tempo de avisar antes que o tempo estava acabando, mas acabou agora o tempo. Nós agradecemos a entrevista aqui à CNN, muito obrigado ao pastor Sargento Isidório. A série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Salvador continua amanhã.